capítulo 4, versículos 6 e 7. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quantos irmãos encontram que mais uma vez eu quero externar a minha alegria e o respeito a todos os nossos companheiros. Quero louvar a Deus pela vida de todos os senhores, por abrilhantar essa 18ª Coadjuvar. Dizer que para Água Boa é uma alegria, um prazer muito grande poder ter vocês tudo aqui. Para nós é uma alegria muito grande poder sediar e receber a nossa Coadjuvar aqui na Água Boa. Deus abençoe, são todos bem-vindos. Vou ler dois versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Muito obrigado. Tomar os vossos lugares. Meus queridos irmãos, obreiros, pastores, nós estamos sendo reavivado, revitalizado pelo poder da palavra do Senhor, nesses dias em que temos recebido a palavra, que tem sido enxertada de forma maravilhosa e poderosa em nossas vidas. Eu tenho certeza que nós iremos voltar para os nossos campos de batalha de forma revigorada. Nós temos um tema bastante oportuno. Deus deu ao nosso presidente, pastor José Gomes de Abreu, ele compartilhou conosco sobre a importância da perseverança na vida do obreiro. Esse tema ele é extremamente atual, extremamente importante, porque diz tudo sobre a constância e a permanência do ministério. Porque perseverar significa não desistir, perseverar significa não retroceder. E é isso que nós precisamos. Então nós lemos este versículo que temos aqui no capítulo 4, especialmente o versículo número 7, porque aqui nós temos o maior exemplo de perseverança na vida do homem de Deus, porque nós temos aqui a conclusão do seu ministério. Porque nós precisamos começar e terminar, precisamos cruzar a linha de chegada. Conforme o ministério de Jesus, ele foi concluído no capítulo 19, versículo 30 de João, quando Jesus disse: está consumado. Ele disse: está consumado, ele disse: está concluído, está feito, está pronto. Tudo que o homem precisava para ser salvo estava concluído na missão que Jesus viera realizar, a missão salvífica. Jesus concluiu e ele pôde dizer: está consumado, a dívida foi paga, está tudo pronto, está tudo resolvido. Nós também precisamos consumar o nosso ministério. E eu digo aos irmãos que, infelizmente, eu digo com muito pesar no coração, que muitos começaram e não terminaram, e não são poucos. Nós conhecemos as histórias, e não é porque eram homens irresponsáveis. Nós temos muitos homens de Deus que batalharam, homens de Deus que lutaram pela obra, homens de Deus que fizeram, que ganharam centenas e até milhares de almas, construíram, homens que atenderam com obra brilhante, obra social, recuperaram vidas para Deus, mas que ao longo da caminhada, infelizmente, sucumbiram, caíram e não conseguiram levantar. São milhares. Então nós temos exemplos, e esses exemplos devem trazer para nós uma forte reflexão. Haja visto que todos nós estamos de pé, mas corremos o risco. Então nós precisamos
atentar para a palavra do Senhor. Então este tema que Deus dera ao nosso presidente sobre a perseverança é um tema oportuno, porque nos leva à reflexão interna de que nós precisamos terminar o nosso ministério. Então Paulo, ele está nos dando um grande exemplo, e Paulo fala com muita propriedade, porque é um homem de Deus que enfrentou lutas e batalhas, foi chamado por Deus para um grande ministério, mas sobretudo um ministério de sofrimento. Mas Paulo não abandonou o seu ministério, ele perseverou até o final. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ou de capítulo 9, no versículo 15 e 16, quando Deus fala para Ananias ir orar por Paulo, porque Paulo é um vaso escolhido, e para pregar o Evangelho, tanto aos gentios, como também aos reis e aos filhos de Israel. E Deus disse que Paulo sofreria muito por causa do seu nome, ou seja, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. E o ministério de Paulo, meus irmãos, diga-se de passagem, foi um ministério bastante conturbado, com extrema perseguição. Não tem um apóstolo com mais propriedade do que Paulo para falar sobre aflição, sobre perseguição. Todo o seu ministério foi debaixo de muita luta, mas nós não encontramos na palavra de Deus nenhum momento de fraqueza, nenhum momento de pensamento para desistência. Aliás, Paulo sempre tem uma palavra de perseverança para Timóteo e para todos os seus companheiros. Aleluia. Paulo, ele era um resignado servo de Deus que tinha convicção da sua chamada. Uma virtude poderosa na vida do obreiro é a convicção. No texto que lemos, meus irmãos, Paulo, ele sente que o tempo da sua partida chegou. Então parece que ele está ouvindo já o brandir da espada, os seus algozes afiando a espada, porque o seu pescoço vai ser degolado daqui a pouco. Mas ele pega a pena para escrever para Timóteo, e ele disse: Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Mas agora vem algo que nos encanta e nos emociona, que é algo que deve acontecer com todos nós que estamos aqui nesta manhã. Paulo, ele diz para Timóteo, tranquilizando Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O maior desafio que temos, meus irmãos, é perseverar até o fim, porque nós precisamos concluir este combate, o qual Deus nos alistou para ele. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo os dias mais difíceis do ministério na terra. Os dias mais difíceis que já foram enfrentados, nós estamos enfrentando. Não é uma guerra física propriamente dizendo, mas uma guerra espiritual acirrada. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós estamos vivendo os dias da proliferação dos falsos profetas, nós estamos vivendo os dias do aculturamento moderno, nós estamos vivendo os últimos dias dos quais o diabo também sabe que ele tem pouco tempo para agir, e por isso ele está evitando todo esforço para derrotar a vida de muitos. Mas eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui nesta manhã seremos guardados e protegidos por Deus, e também poderemos falar como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu olho para trás, pastor José Santos, e eu lembro de alguns companheiros que lidou conosco, esteve na batalha, homens sinceros que batalharam,
mas eles ficaram para trás. E eu digo isso com pesar, porque eu gostaria tanto que eles estivessem ali. Eles batalharam, eles lutaram, mas a Bíblia nos adverte para a oração e a vigilância. Nós precisamos ter convicção plena da chamada, porque o ministério jamais será isento de lutas e perseguições. Nós estamos debaixo de muitas lutas e muitas perseguições, mas nós não podemos parar, não podemos desistir, não podemos retroceder, porque Jesus nos chamou para consumar, para ir até o final e cruzar a linha de chegada e receber a coroa da justiça que está preparada para aqueles que forem fiéis. Sabemos que o céu é tomado por esforço. Lá no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 7, a Bíblia diz: ao que vencer, eu serei seu Deus e ele será o meu povo. Nós precisamos vencer, precisamos caminhar. Paulo, ele diz: eu combati o bom combate. E é interessante observar que Paulo, ele sempre enxergou o ministério como uma causa nobre. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós sempre somos renovados, porque a causa que nós militamos não é uma causazinha qualquer. Nós estamos militando o ministério chamado por Deus para a preparação da igreja, do corpo de Cristo, para a edificação dos santos, preparando o povo de Deus para a morada eterna, através do ensino genuíno da poderosa palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de conduzir a obra de Deus com maestria, conduzir a obra de Deus com zelo, conduzir a obra de Deus com todo cuidado e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem momentos difíceis na nossa vida, tem momentos de fraqueza, e às vezes achamos que não vamos dar conta de continuar. Homens de Deus passaram por momentos como esse, como Moisés, que desejou a morte, como Elias, que debaixo do pé de zimbro também pediu a morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para os obreiros, para os homens de Deus que está aqui: devemos tomar muito cuidado com a mensagem negativa da nossa psicologia. Às vezes o inimigo consegue dominar a nossa psicologia e ele coloca sentimento de inferioridade, sentimento de vitimismo, de fraqueza. Observa que quando Moisés, ele achou que ele não conseguia conduzir mais o povo, Deus provou para Moisés que o que ele tinha dado para Moisés era suficiente para começar e terminar. Deus não nos deixou vazio. Quando Deus te chamou, o que Deus te deu é o suficiente para começar e para terminar. É mentira de Satanás que você está vazio. Você está cheio da unção de Deus. Por isso a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque você é forte em Cristo Jesus. Moisés disse: Senhor, eu não posso conduzir esse povo, já está bom, eu já quero ir embora. Mas o Senhor escolheu 70 homens para ajudar Moisés. Agora o que me chama a atenção é que Deus não tira da virtude dele propriamente para colocar sobre aqueles 70. A Bíblia deixa claro que Deus tirou de Moisés, que achou que não tinha nada, ele achou que já estava tudo acabado para ele, mas Deus tirou da unção de Moisés para provar para Moisés que ele tinha de sobra. Deus tirou da unção de Moisés e repartiu para mais 70 para ajudar ele no ministério. Então, quando o diabo dizer que você está fracassado, que você não tem, lembra dessa passagem bíblica: Deus te deu com abundância para repartir com os companheiros que Deus te deu. Aleluia! Nós estamos atravessando os tempos trabalhosos, dos quais o apóstolo Paulo mencionou no capítulo 3. Nós somos obreiros que temos que estar extremamente atentos, porque nós estamos debaixo do maior perigo. Tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui Paulo, ele usa no grego koiné, chalepos,
porque trabalho aqui, irmão, tempos trabalhosos não é uma coisinha simples, é tempo de extrema dificuldade, porque chalepos no grego é tempo severo, tempo selvagem, difícil, perigoso, doloroso, feroz, cruel, difícil de lidar. Esses são os dias que nós estamos trabalhando. Deus nos escolheu para dias trabalhosos, Deus nos escolheu para dias severos, dias ferozes, dias difíceis para o ministério. Mas se você está aqui, é porque Deus te chamou para este momento, e se Deus te chamou, Ele nos capacita, Ele nos dá condições de atravessar esses dias e consumar o nosso ministério, cruzando a linha de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. E agora me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Dias trabalhosos, porque nós estamos vivendo dias de aculturamento moderno, em que o pecado tem sido constitucionalizado de forma legal, em que o aculturamento moderno quer solapar a igreja de goela abaixo, mas nós estamos com a palavra para defender a noiva do Cordeiro, através da exposição da palavra, porque não importa, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que somos de Deus, e se nós sabemos que somos de Deus, vamos continuar defendendo a sua causa com determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos têm caído porque não têm atentado e nem prestado atenção de que nós estamos atravessando dias trabalhosos, em que a Bíblia diz: porque haverá amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas